Alô, alô, pessoas do Instagram. Oi, oi. Meu nome é Cristiane Ganzo e eu tô à frente desse projeto Bororó Educação, falando com pessoas muito especiais para mim. Laura Medina, é com você, Laura Medina. A pessoa especial de hoje é Laura Medina. Delícia! Vamos lá. Que delícia. Débora Della Vega, outra pessoa especial. Ai, é uma delícia, né? Muitos amigos. Oi, querida. Oi, meu amor, tudo bom? Que bom estar contigo. Que bom. Eu estou imensamente grata pelo convite, muito feliz mesmo, de coração. E aí eu quero te pedir a permissão de fazer uma abertura. Posso? Sim, sim. Já que vamos falar de arte, eu lembrei para nossa abertura que eu amo. Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina e Maria olhava e sorria. Bom dia! Arabella foi sempre a mais bela, Carolina a mais sábia menina e Maria apenas sorria. Bom dia! Pensaríamos em cada menina que vivia naquela janela. Uma se chamava Arabella, uma se chamou Carolina, mas a profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade: bom dia! O teu som ficou baixinho para mim. Ficou? Agora. Agora mesmo? Não. Não? Ué. Nas duas últimas E agora? partidas, fazia muito tempo, cara, que eu não escutava. Fábio, Melhorou o áudio? Fábio, Nadir, Cubas. Melhorou Ficou o áudio? baixinho. Tá A baixinho. Débora está dizendo que está perfeito para ela. Talvez para mim. Então eu vou falar mais alto. Eu acho que eu vou acender uma luz aqui para ficar parecida contigo. Posso? Pode? Ficar com a cor, né? Eu tô com Tudo. uma cor da luz natural. Só um pouquinho. Pode tudo. Ai, Além de meu... ser uma linda e uma querida, a Cuba está dizendo que o som está bom. Gente, meu celular está me pegando peças. Ui, Ai, a tá. Nadir também, está ótimo por aqui. A Ju, da New Family. Que bom, que Que bom. bom, que bom. Então, Querida, que é Cecília Meirelles, né? é. E, e, Eu e, adoro. E adoro esse poema porque ele tem essa musicalidade, ele tem essa rima fácil justamente para fixar, para as crianças fixarem. Eu acho que isso é tão gostoso, né? Estar tão próximo desde cedo de um meio da manifestação artística. E quando e, a, você fez e esse a gente convite, está em duas janelinhas aqui, né? Então a é, gente está assim desfrutando dessa janela da vida. E eu quero te dizer, Laura, que tu tem sido e sempre foste para mim desde o início, assim, quando a gente começou a contracenar profissionalmente, tu sempre fosse uma janela muito aberta e, e muito respeitosa, assim, e sempre valorizando aquilo que eu trazia. E eu muito, assim, muito insegura de saber se o que eu estava oferecendo estava bom. E tu sempre amparando e colocando, eu acho que também a arte tem essa função, né? A gente tem aqui uma cartinha para tirar, uma pergunta para te fazer, e aí eu quero que tu também possa falar um pouquinho assim de ti. Fala um pouquinho antes de eu ler a carta, um pouquinho assim da tua trajetória, Laura. Como estamos, como tem sido? ah, ah, falaste uma coisa, eu fiquei até muito emocionada. Lembro a nossa primeira entrevista e eu lembro que isso, eu acho que eu nunca te disse, mas eu aprendi muito contigo. Aprendo e tenho absoluta certeza que irei aprender ainda mais. Aprenderei muito contigo. E realmente, naquela primeira entrevista, com o teu primeiro livro, que eu tenho aqui guardado, já tá tudo tá meio despencando até. Tem uma dedicatória. Vamos ler essa dedicatória? Isso foi.
Ai, que Sim, ano foi? Tu não botaste o ano, mas foi isso 2008, seria? O livro primeiro? 2008. Ou 2008, então, em 2008 a 2008. 2009. Laura, com o desejo que desfrutes. E é em especial tua própria vida. E em especial tua própria vida. Isso aqui, eu me lembro que eu li a primeira vez A Vida Como Ela É para cada um de nós. E assim, tu trouxe para mim um resgate, uma busca, né? Pelo olhar através da filosofia. E eu não tinha. Tu que ensinaste isso para mim. E Ai, foi que muito linda. importante, foi muito importante. E é muito importante na minha vida. A minha formação é no jornalismo e artes cênicas. Na verdade, eu queria fazer artes cênicas. E quando eu me inscrevi, mas ainda não sabia, eu só descobri, tive a certeza na fila, a gente ficava na fila, né, para fazer vestibular na URGS. E ali naquela fila que eu ia me inscrever para medicina, eu pensei, eu disse, não, a minha vida é a arte, de alguma forma. E me inscrevi em arte cênica. Só que eu cheguei em casa e eu contei para o meu pai e para minha mãe. E eles quase morreram. Porque eles acharam que eu ia fazer medicina. E aí foi assim uma pressão muito forte, sabe? Que aquilo não era uma profissão, que eu tinha que fazer qualquer outra coisa que fosse uma profissão. Então, que eu fosse para a PUC e me inscrevesse em alguma coisa. E aí eu me inscrevi em jornalismo. Aí eu fiquei pensando, ai, o que? Daí tá, fiz jornalismo, botei jornalismo. Não, na primeira até botei em relações públicas, aí ali no primeiro semestre mudei para jornalismo. Mas eu fiz artes cênicas também na URGS e jornalismo Aham, na PUC. aham, Só que eu acabei não finalizando a faculdade de artes cênicas, porque eu comecei a trabalhar na TVE. Comecei a gostar também, eu gostei muito do jornalismo, muito da fotografia, foi o que naquele momento mais eu me dediquei, fui monitora das cadeiras durante o período da faculdade. E a partir dali, eu fui unindo na TVE, um pouco eu fiquei na reportagem, mas também não gostava muito, e acabei indo para a área da cultura, e fazia o programa com a Tânia Carvalho, também fazia reportagens, logo depois tinha um programa infantil, chamado Pandorga, e eu já comecei a fazer o Pandorga também. Mas ao mesmo tempo fazia algumas coisas na RBS, depois fui para a RBS, trabalhei um tempo na RBS, mas eu queria fazer o teatro, então eu fiquei sempre nesse vai e vem. As uhum. oportunidades aconteciam muito mais dentro da televisão, tanto na TV quanto na RBS. Sim, As coisas foram acontecendo, assim, naturalmente, sim, sem eu procurar, elas vinham. sim. E eu fui topando também, né? Então, Uhum, foi algo que hoje eu percebo que não era da minha essência. Eu acabei uhum, aceitando o que vinha de fora, mas aquilo me aham, fazia bem, né? aham, E aquilo também foi muito importante e foi muito legal durante essa trajetória. E no início do ano de 2000, na RBS, surgiu então a oportunidade de fazer o programa Vida e Saúde. E que foi aham. maravilhoso para mim. Assim, Maravilhoso. foram anos que eu tive muito, muito bem, muito feliz com o que muito realizada. Com o Uhum, final desse programa, aí eu me ouvi também, né? A minha essência, o que sim. que eu queria? Não era fazer jornalismo, hard news, não é. Então, busquei algo que eu continuasse sendo feliz. E, Uhum, e hoje eu tenho o programa mais saudável na Band, que sim. vai ao ar todos os sábados de manhã, e que me deixa muito feliz. E nesse paralelo, eu leio, eu também faço algumas. Não tenho feito mais, faz muito tempo que eu não faço teatro, né? Uma peça. A última peça que Aham, eu fiz foi com a Paty Secato, e depois a gente fez Os Amores Obsessivos, que era uma oficina também com o Fernando Kiki Barbosa, fizemos uma peça, foi muito legal, com os textos uhum, baseados nos textos do Nelson Rodrigues, fizemos uma pesquisa aham, durante um ano, e aí eu vou levando isso está tudo junto, né? Então isso me sim. deixa muito, muito bem nesse momento da minha vida agora, no meio dessa pandemia, no meio dessa crise política, econômica, e aí eu percebo que Sim. a única forma de sobrevivência é através da arte, porque a gente percebe o quanto as pessoas
se apoiaram nesses dias, naquele primeiro momento de isolamento, né? Se não fosse o cinema, se não fosse a literatura, se não fosse a música, as pessoas talvez tivessem sido... Eu falo muito claro, dentro da classe média, né? Porque a gente está dentro desse universo, mas também esse outro universo de pessoas que estão menos favorecidas, se utilizam muito das manifestações artísticas. E como seria bom se estivéssemos vivendo num país em que, nesse momento, fosse de fato valorizada, né, a arte como um todo. Eu fico sempre me imaginando assim, e preocupada às vezes, né, quando lembro da Idade Média. Me parece que temos esse... né, não quero dizer que possa acontecer, mas se nós não nos cuidarmos, então, mais do que nunca, a gente tem que estar abraçados, né, virtualmente, um com o outro, e mantendo... recentemente, há pouco tempo, eu participei de um sarau agora, faz 2 semanas, promovido pela Cíntia Moscovitch, o Luiz Paulo e o Jorge Furtado. E foi muito legal que eles deram o nome de Saracura, o sarau, a arte que cura. Foi lindo, 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 lindo. Então, cada um trazia seu poema do coração nesse encontro. Tinha muita gente daqui, do Rio, de São Paulo. Nesse sentido, né? De fortalecer. E eu até vou ler. Agora, tu me permite um texto que o Jorge Furtado, no final, leu um texto que eu trouxe, que eu achei muito, assim, vou trazer o texto que ele leu no encerramento do nosso Saracura, que é de Alberto Camus, que foi o discurso dele durante quando ele recebeu o prêmio Nobel. E que foi meio... Ele não queria, foi um momento meio complicado também naquele período do Alberto Camus. Mas o texto que o Jorge Furtado leu foi esse, que ele diz assim, né, de Alberto Camus. A arte não é, aos meus olhos, um prazer solitário. É o meio de comover o maior número de homens, oferecendo-lhe uma imagem privilegiada dos sofrimentos e das alegrias comuns. Obriga, por consequência, o artista a não se isolar, submete-o à verdade mais humilde e mais universal. E aquele que muitas vezes escolheu seu destino de artista porque se sentia diferente, bem depressa aprende que não conseguirá alimentar a sua arte, a sua diferença, senão confessando a sua semelhança com todos. O artista forja-se neste incessante ir e vir de si para os outros, a meio caminho da beleza, sem a qual não pode viver, e da comunidade, a qual não pode arrancar-se. Eis porque os verdadeiros artistas nada desprezam. Eles obrigam-se a compreender em vez de julgar. Que lindo! É lindo, né? E é nesse sentido, assim, da nossa... né? Eu sempre digo, o que seria de nós se não existisse a arte, né? Porque é uma maneira de mostrar quem somos, mostrar o mundo. E por isso ela é tão importante para a humanidade, né? Porque representa o interno, representa o nosso externo, a sociedade, revela né, a identidade de um povo, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história. Então, eu trago aqui justamente essa conversa, essa reflexão, né, e essa consolidação, esse amor pelas artes, pelas manifestações artísticas, todas elas. Porque proporciona realmente, né, a união entre a nossa racionalidade e a nossa emoção. Sim. E é tão costura, né? A arte faz uma costura entre o pensar e o sentir. E é muito especial. Laura, quando a gente tem uma série, né,
as lives servem para esse propósito, assim, do Bororó Educação, de alcançar ferramentas, né? Pílulas de curação. Então, quando tu falasse do livro, me lembrou de dizer para as pessoas que esse livro ele foi agora publicado em e-book e ele está sendo distribuído gratuitamente no Instagram do Bororó Educação. E aí tem junto com isso um convite, né? Porque a gente tem um trabalho de apoio, eu e a Denise, nas instituições Aldeia e a Casa, que são organizações que acolhem crianças em estado de vulnerabilidade. Então, se você sentir vontade de apoiar esse projeto, um valor aí financeiro, sinta-se convidado. E, de qualquer forma, sinta-se super convidado a ler o livro e a passar, assim, a contrabandear essa educação, essa alfabetização em saúde emocional, que tem tudo a ver com a arte, né? A vida como ela é para cada um de nós tem a ver com essa construção da arte de se fazer feliz. E aí eu quero ler essa nossa cartinha aqui do Oráculo de Curação, que a gente fez umas cartinhas para tornar assim, mais convidativo o estudo, né? Eu adoro assim, essas cartas. É bom esquecer até o bom. É preciso saber esquecer, deixar para trás o que acreditamos como bom e não bom. O apego a um passado bom pode ser tão nocivo e impeditivo da plenitude no presente como o apego a um passado ruim. Se o passado bom ficar retido como em um carrossel, uma lembrança de um mundo idealizado, parâmetro insuperável para o presente, não há como nos fazermos felizes no agora. Nossas lembranças servem de referência, mas é urgente nos darmos conta de que essa é uma pálida referência circunscrita a um tempo passado e que não mais voltará. Então, a perguntinha que eu te faço, Laura, é assim: você identifica apego às situações vividas no seu passado? Sabe, é interessante. Eu não tenho apego pelo passado. Eu tenho boas lembranças do meu passado. E me chama muito a atenção, né? Principalmente as pessoas mais velhas que falam justamente isso, assim. Ai, porque no meu tempo. Isso. Ai, eu fico, mas como assim no meu tempo? Que tempo era... que não vive no seu tempo. Isso. E assim, inclusive, eu fiz agora, recentemente, baixei todas as fotografias, aproveitei a quarentena, baixei as fotografias. Nossa, foi tão maravilhoso. E eu, meu marido, com o meu filho também, publiquei algumas nos stories, que eu fui lembrando de pessoas. A fotografia tem isso, né, das lembranças boas. E assim, teve fases que foram maravilhosas. Eu lembro de fases muito boas, assim, outras nem tanto e tal. Mas não tem aquele apego. Acho que aquilo só me alimenta quem eu sou hoje, né? Em todos os sentidos, tanto as coisas que foram boas, como as coisas que não foram boas, de alguma forma. Isso faz parte de mim, ok? Né? Tá dentro do meu navio, das minhas pecinhas. Mas não vivo assim do passado mesmo, não tenho essa coisa, isso. Que bom, né? Porque eu me lembro assim de situações que foram, de algum modo, cristalizadas como ideais e que, então, nada chegava ao padrão, né? Então, assim, as pessoas têm uma coisa popular, assim, que o primeiro beijo a gente não esquece, que o primeiro não sei o que a gente não esquece. Bom, eu esqueço de tudo e, às vezes, me lembro e não esqueço de coisas que seria fundamental para mim esquecer. Isso é tão curioso, né? Algumas coisas na memória ficam fixadas para além da nossa vontade consciente, né? E elas ressurgem. E essas memórias, elas necessitam que a gente limpe elas, né? O Osho dizia que é necessário limpar a mente uma mangueira de bombeiro, né? Porque a gente tem memórias que voltam à revelia da nossa vontade e elas
fixam no nosso cérebro, na nossa mente. E agora, na época da pandemia, eu vejo, Laura, não sei como é que tem sido assim para ti, no teu, ao escutar as pessoas, há uma alteração de sono bem importante, né? Uhum. E muitas pessoas sonhando muito com muitas coisas assim fortes, coisas de elaboração emocional, né? Não sei como é que está sendo para ti isso, como é que está a tua escuta disso, dos Sabe, sonhos que vêm com essas memórias, assim. não, eu tenho sonhado bem, eu não tenho tido problema. Eu vou te dizer uma coisa que, para mim, o isolamento. Eu já vinha trabalhando em casa, então Sim. ia na TV, ok. Então não me bateu. Só que aí o fato de ter que ficar em casa mesmo, sem sair, né, buscando tudo. Nós aqui em casa, principalmente porque eu tenho a minha mãe, que tem 80 anos, então nós fizemos assim, e fizemos ainda, continuamos. Quem vai ao supermercado é meu filho, tá bem, meu marido também quase 60 e tal. Sabe que eu fiz tantas descobertas boas dentro da minha casa. E assim, o que aconteceu? A gente ouve que está tendo muitas separações, né? Houve um resgate tão bom dentro da minha relação. Eu não posso falar que assim que tá ruim para mim, sabe? Mas eu sei o quanto tá ruim para os outros. Mas dentro desse espaço, o meu quintal eu descobri melhor. Coisas que nós não fazíamos juntos, nós começamos a fazer. Então, foi um desabrochar de coisas muito boas, internas. Mas eu sei o quanto isso, sabe? Eu falo assim, até muito, nem assim, tô falando meio aberto, mas eu fico A assim, gente chega a ficar constrangido, assim, é, de me consta, perceber e de porque falar que assim, individualmente nós estamos bem. Cada pessoa que está bem, eu percebo isso também. Há um certo constrangimento, assim, porque a gente sabe que tem pessoas que estão muito mal, né? Muito é, mal. é. Então, Então a gente está sim, aqui que possa apoiar também, né, de alguma forma, e fazendo essas descobertas internas. sim. Eu Sabe até. que. Fala, Laura. Não, eu digo, tu falaste do constrangimento, eu acho que sim, né? Porque isso é a minoria, fazer parte faz parte de uma minoria, de uma tribo menor, e enquanto que a gente sabe o quanto não tá legal, assim. Sim. Né? Acontece o seguinte, eu acho também, que reconhecer o que se tem, quem somos e o que sabemos, e desfrutar de sermos, sim, quem somos, essa minoria. Faz parte de assumir isso com gratidão. Uhum, E a uhum, reserva, às vezes me lembra uma coisa assim que como é que eu vou dizer isso? Assim, peraí, eu estou pensando como é que eu vou colocar para não expor ninguém. Assim, eu me lembro que eu tinha muito receio de mostrar quando eu estava bem, porque eu tinha receio que as pessoas me invejassem. Aí eu descobri que ter inveja não era algo tão ruim, tão nocivo, porque afinal eu tinha muita inveja da minha irmã mais velha. Ela é 5 anos mais velha do que eu. E eu, então, sempre estava atrás dela. E aí eu fiz uma coisa que não é nem um pouco nobre, assim, e para mim foi muito útil, que foi eu fui me puxando para ser uma pessoa melhor, uhum. para que ela tivesse inveja de mim. E tudo bem, assim, eu não me orgulho assim, muito dessa estratégia, mas no final deu certo, não de que ela tivesse inveja de mim, mas de que eu tenha me tornado uma pessoa melhor. Melhor no sentido, eu costumo brincar que a inveja é uma atitude preguiçosa, porque admirar dá muito trabalho. E admirar exige a humildade daquele que admira. E que a inveja é uma coisa de preguiçoso, porque é uma admiração
assim, meia boca, em que a pessoa só quer uma parte do que o outro tem, mas não quer fazer o esforço e nem reconhece o esforço do outro. Então, eu acho que na nossa disciplina, né, Laura, na nossa matéria específica de educação emocional, acontece que a gente, às vezes, se assusta com as coisas. Por exemplo, no início da pandemia, ontem, a Luísa, a gente está com 2 grupos de pratique método curação. Um nas relações profissionais, em geral, e outro mais com um foco mais restrito para as relações terapêuticas, para os profissionais da área da saúde. E aí, ontem, no Pratique Método Coração nas Relações de Trabalho, a Luísa, uma participante nova, trouxe uma situação em que eu, numa live, eu disse que eu estava sem horários, que eu não estava conseguindo mais receber as pessoas. E foi verdade. E eu me lembro que enquanto eu dizia, uma voz dizia assim para mim: olha só o que tu está dizendo, que tu não quer mais, não tem mais horário para receber as pessoas. E no momento foi isso mesmo, eu não tinha, e foi essa atitude, foi dizer para me proteger, porque eu me dei conta que eu não estava com condições de dizer não. Então eu estava aceitando as demandas e aquele negócio estava me deixando assim, enlouquecido. E de tanto eu ter dito não, eu agora tenho horários de novo. Então, estou aqui dizendo que podem me telefonar, podem me ligar pelo telefone do Bororó Educação e marcar com a Bel para a gente conversar, quem está a fim de conversar. E isso tem a ver, Laura, com assumir quem somos. E eu sempre costumo trazer que, independente de ser uma coisa boa ou coisa ruim, o que estamos vivendo, quando e enquanto estamos vivendo, não é fácil assumir. E não é fácil mesmo. E, às vezes, assumir que não estamos bem é menos exigente do que assumir que estamos bem. Só que quem está bem, eu penso e faço o convite, de que nós podemos gratamente celebrar que estamos bem e com essa celebração convidar outras pessoas a estarem bem conosco. Porque não é verdade que tu tá bem sem esforço. Não é verdade. Não é verdade que eu tô bem sem esforço. Um pouquinho antes de entrar na live, Rodrigo me convidou para tomar um chá e eu me dei conta que eu não conseguia ter serenidade, porque eu tinha acordado às 5h15 da manhã, fiz horrores de coisas de meditação, de oração, de asanas, de providenciar as plantas. Me dei conta que tinha umas plantinhas que eu tinha esquecido. Bom, enfim, quando chegou às 8h30, e eu já tinha preparado as coisas aqui ontem de noite, eu não tinha mais tempo. E ainda faltava eu tomar meu café da manhã. E eu me dei conta dessa atucanação, comecei a chorar. E falei: Rodrigo, deu para o nosso chá, porque eu vou começar a falar, vou começar a chorar. E vou entrar às 9 horas toda inchada aqui para falar. Que é o quão trabalhoso é cuidar bem de si. É verdade. Eu acho que eu te pergunto, assim, quais são as práticas que tu tens feito para estar bem nesse momento? Porque as minhas, cara do céu, é um monte de coisa que eu faço para ficar bem. Então, te convido a compartilhar um pouco, Laura, assim, dessa arte de cuidar de ti. A tua arte de cuidar de ti. Tu falaste algo que é isso, né? Não é há de ter disciplina para conseguir estar bem. E eu, assim, a terapia, ela é a base de tudo, né? Eu acho que quem consegue fazer terapia se dá realmente essa conexão consigo. E aí tu vai elaborando ao longo da vida. O teu trabalho, eu acho, assim, fundamental. E eu quero te dizer, eu reli o teu livro, esse aqui. Para mim foi bem importante no começo.
Quando a Cris me ligou falando que estava em e-book, e eu digo, nossa, que bom isso, e eu estava lendo. Eu tenho esse outro, e sabe que aquele A Felicidade é Possível? Eu não sei, acho que eu emprestei para alguém, não me devolveram. Mas é esse aqui também. Então, assim, O Coração. Tem um outro livro que é sobre, que eu li agora há pouco também, sobre a autocompaixão e mindfulness. Eu tenho prestado já há algum tempo mais atenção, lido, praticado a meditação. Isso é de um valor absurdo. Isso é o que faz a gente... Claro que às vezes dá um criprocoque, né? E aí tu respira e pensa, opa, vamos lá resgatar o que aconteceu para a gente manter a harmonia dentro dessa casa. Né? Prestar atenção em si, nos nossos atos, prestar atenção no outro, exercitar a empatia em alguns momentos para que a gente possa dialogar, recuar, ceder, avançar. Isso realmente dá muito trabalho, né? Eu estou com 53 anos, eu estou aprendo muita coisa ainda. Então, é um exercício diário, né? Uma relação, eu estou casada, eu tenho uma relação de mais de 30 anos. Isso foi construído, né? Quando eu conheci meu marido, ele tinha uma filha com 5 anos, era uma criança. Ali já começou o meu exercício, o meu amor, a desenvolver. Então, assim, é uma construção. E a gente nunca é tarde para começar isso, né? Não. E aí, quando a gente vai se percebendo mais, eu acho assim, isso fantástico. Às vezes a gente faz umas bobagens, né? Assim, e tu, opa, como é que eu reagi desse jeito? O que está acontecendo? Aí vai lá, né? Tipo, assume para ti, sem culpa, porque, né? Agora nós vamos resolver de um modo carinhoso, né? De um modo amoroso. Essa palavra que eu ouvi a primeira vez de ti, sabia? Amorosidade, né? Ai, que bom. Então, assim, exercitar a autocompaixão não significa, né? Tem um significado muito maior, sem dúvida. Sim. Sim. E eu tenho praticado isso também. E aí, e eu acho que isso é o reflexo também do meu dia a dia, em que eu tenho esse cuidado com o meu corpo, no sentido de fazer o exercício. Eu recém, assim, no iniciozinho da pandemia, da pandemia, do isolamento, a primeira semana, na minha casa, assim, eu meio que fiquei dentro de cá, dentro da minha nuvem. Teve um dia que eu acordei, né? Agora eu mantive o equilíbrio, mas teve os altos e baixos emocionais, assim. Teve um dia que eu acordei e lembrei, eu perdi muitos amigos na época, quando veio a AIDS. Assim, amigos queridos do meu coração, eu tinha um que era irmão, eu fui buscar o exame dele na saúde clínica, então fiquei muito próxima da AIDS. Sim. E um dia eu acordei e lembrei de tudo isso. E me veio, eu digo, será que isso vai acontecer? Daqui a pouco vai começar a morrer, as pessoas voltam e tal. Isso. Me deu um desespero, assim. Aí eu fui para a esteira e comecei a correr, né? Para deixar subir, sabe? Vamos subir a serotonina, todos esses hormônios para fazer eu pensar de um outro jeito. Vou me acalmar, primeira coisa. Eu sei agora, eu sei buscar, né? Eu tenho as minhas ferramentas, eu sei onde buscar. E ali, aí baixou aquela nuvem, né? E tudo ficou um pouco mais esclarecedor, assim. Baixou meu nível de ansiedade, claro, era a minha ansiedade. Pra eu poder, enfim, ver o que está acontecendo, acompanhar. Cada dia é um dia, né? Que a gente vê. Sim. Hoje parece que a gente até tem bastante ligada na informação, né? Sim. Isso pega de um jeito. Isso que tu está trazendo, me ocorreu dizer algumas coisas agora, te ouvindo. A gente montou um grupo que é o nosso braço social, assim como tem a distribuição do e-book,
que é o grupo de apoio emocional, que é um Drops da terapia, que acontece quintas-feiras, das 15h30 às 16h30, pela plataforma Zoom. A gente tem possibilidade de receber 100 pessoas. A gente tem feito esse trabalho semanalmente, tem sido muito lindo, porque daí a gente oferece essa tecnologia aqui, né? Que vocês podem baixar ali, falar com a Bel no telefone do Bororó Educação, que foi, Laura, uma estrutura que a gente fez, que eu pensei agora, nesse momento, em apresentar. Eu não sei se está dando para ver todo o desenho, será? Não. Não? Levanta mais eu acho que vai ter que colocar na frente do rosto. Não, Assim. sobe mais perto de ti, mais próximo. Isso aí, agora eu vi. Certo. Então é assim, a gente fez uma estrutura do método Curação, né, que tem que ver com acolhimento. Então, diz assim, é uma meditação guiada, assim, bem simples, né? Então, sob a proteção do céu do acolhimento, acolho o sol do incontrolável e as diferentes fases da lua da responsabilidade pelo meu próprio cuidado. Ao acolher o sol do incontrolável, acolho os raios da finitude, sabendo que tudo é transitório, a regência da inconsciência, acolhendo que ela é o meu guia, os outros acolhendo que ninguém manda em ninguém, e o acaso acolhendo que ele é o grande mistério da vida. Ao acolher as diferentes fases da lua, da responsabilidade pelo meu próprio cuidado, respondo à pergunta: quem eu me torno frente aos fatos? Ao responder essa pergunta, se desdobra mais uma pergunta na minha alma, que é: qual é o meu desafio agora? Para responder essa pergunta, eu percorro os 5 passos de curação, da dinâmica de curação. Desejar, perceber, significar, agir e reconhecer. No desejar, eu evoco o elemento terra, na sua condição de estabilidade, para que o desejo consciente de me fazer feliz enraize na minha alma. E nesse passo, faço uma pergunta: o que eu realmente desejo? Dou um passo a mais e me encontro no perceber. Para o perceber, eu evoco o elemento água, na sua condição de flexibilidade. Que a flexibilidade banhe a atenção amorosa da minha percepção e que eu possa perceber os mais diferentes ângulos, os mais diferentes pontos de vista. E responda às perguntas: como estão os meus pensamentos, como estão as minhas emoções e como está o meu corpo. Dou um passo a mais e me encontro em significar. No significar é o momento em que eu vou transmutar as emoções e pensamentos em sentimentos e pensamentos úteis para as ações curativas. E eu evoco o elemento ar para fazer uma investigação amorosa em todas as minhas marcas, nas minhas memórias, nos meus traumas, nos meus baús, malas e bolsos, perguntando por que é que eu construí essas marcas, com quem eu construí, quando eu construí, como são essas marcas e, fundamentalmente, para que são essas marcas. Serão necessárias que eu continue carregando, que eu continue apegada a quem eu fui? Mais um passo e a lágrima de ouro me acompanha, porque o próximo passo do agir é fundamental, o desapego. Eu evoco o elemento fogo para acompanhar o meu agir, na tentativa de que essa luz, essa discriminação, esse foco, me auxilie no processo de escolha, renúncia e luto daquilo que não faz mais sentido para mim. Nesse momento, a pergunta é bom para mim agir assim?
e dou o último passo em direção ao reconhecer. No reconhecer, eu evoco o elemento éter na sua condição de vazio, o vazio sagrado da transformação, e olho para o meu caminho, olho para os meus passos, para a minha trajetória, com humildade. E me pergunto, isto foi o que foi possível. O que eu tenho para aprender com isso agora? Com humildade, com gratidão, com celebração, a minha alma se inunda e eu posso compartilhar com companhias seguras como essas, que temos o mesmo objetivo de nos fazermos felizes com aquilo que temos, com o que somos e com o que sabemos. E assim a gente consegue ter uma ideia do método de uma forma um pouco mais lúdica, né? De uma forma um pouco mais simples. E quando eu te ouço dizer que tu fosse assaltada por essas memórias, né, da perda dos amigos, eu sou um bicho super agitado. Então, a minha mente, hoje me acordei às 5h15 da manhã com pensamentos, assim. E com pensamentos, não eram pensamentos assim, ai, que bom, ai, que... Não, eu nem me lembro mais quais eram, mas eram os pensamentos assim, que eu chamo de pensamentos toxígenos, né? Aí eu fiquei na cama, assim, respirando e tal, e às 5h30 eu me dei conta que não ia dar. E aí comecei. E comecei essa lista de menorinhos, né? Então, eu faço oleação, eu tomo os medicamentos do Ayurveda, eu tô fazendo, eu tenho aqui um chazinho todo cheio de coisicas, né, para me esquentar, e aí eu fui fazer a meditação, e fui fazer os asanas, e aí quando eu te ouço que tu já sabe o que fazer, isso é fundamental, que cada um de nós construa um caderno, um mapa dos seus tesouros, de como é que a gente, o que que a gente faz para cada situação que nós nos encontramos, né? Então, para ti o exercício segura a mente, para mim também. O exercício aeróbico para mim é fundamental. Se eu tô com a minha cabeça assim, a melhor coisa que eu tenho para fazer é fazer ginástica. Então, cada um de nós procure, né, Laura? A poesia, a arte, a música, fundamental. Não, eu acho, fiquei impressionada. Esse método que você, né, que foi criado, e eu sei, e eu conheço através da literatura e das entrevistas contigo, mas é um grupo que vocês criaram através do Zoom, é isso? Não, eu acho que eu não te entendi. Tu diz não, a digo, sistematização? mas é um grupo. O trabalho está sendo feito através de um grupo pelo Zoom, é isso? Isso tem um grupo, a gente chamou um grupo de apoio. É um pratique método curação nas relações pessoais, né? A gente tem nas relações de trabalho, nas relações terapêuticas e nas relações pessoais. Esse das relações pessoais é um grupo aberto e gratuito. E a gente tem chamado no Zoom, tem 100 cadeiras, na quinta-feira, das 15h30 às 16h30, exatamente para... A pergunta é qual é o teu desafio hoje, agora. Se a pessoa quer, ela coloca. Se ela não quer, não tem nenhuma necessidade assim, de que a pessoa fale. Ela pode ficar... No Zoom é muito bacana, porque ela não precisa nem abrir imagem. Sim. Né? Ela não precisa abrir imagem, não precisa abrir o microfone, ela pode ficar só vendo e ouvindo. E aí a gente pega uma situação trazida pela pessoa e aplica essa tecnologia de curação. E vai ensinando as pessoas a... Porque isso aqui é um tabuleiro, né, Laura? A gente fez isso aqui fez um tabuleiro de EVA. E a gente brinca, né? Com esse é o sol do incontrolável, que quando a gente começa essa parada, a gente acha que ele é o Pac-Man, assim, o bicho-papão, né? Depois a gente vai se dando conta que quando a gente
faz direitinho a nossa fatia de responsabilidade, ela vai crescendo, ela não cresce tanto quanto a gente gostaria, né? Uhum. A gente gostaria que ela ficasse do tamanho da pizza, do tamanho do mundo, do tamanho do incontrolável. Não é verdade, né? É sim verdade que quando e à medida que nós nos cuidamos, nós vamos aumentando essa potência de governabilidade da nossa vida. Nós vamos aumentando. Quando o Rodrigo me convidou para tomar um chá, a gente está em isolamento, né? E esse é um isolamento que está assim me custando, porque como o Rodrigo está trabalhando e está saindo todos os dias, eu adoraria ser essa pessoa que o Rodrigo chegasse em casa, tomasse um banho e eu estaria bem. Não, eu não fico bem. Eu sou a pessoa que vejo o corona por todos os lados. Cumprimento o corona e digo para ele: oi, querido, vamos ficar longe um do outro. Então, o Rodrigo está no andar de baixo, eu estou no andar de cima. A gente se encontra para fazer refeições, cada um numa mesa, longe, de máscara, a gente tira a máscara para comer, enfim. Tá bem apertado, bem apertado. E aí eu me dei conta que só de olhar para ele, eu tinha vontade de falar do que eu estava sentindo, e eu não tinha tempo hábil de falar, elaborar, chorar, me desinchar toda e estar em condições de estar aqui. E aí eu não tenho nenhum problema de chorar na frente da máquina. Não tenho nenhum problema. Não tenho nenhum problema de confessar as minhas vulnerabilidades. O que eu tenho muita clareza é que isso é um trabalho e que eu estou oferecendo o que eu tenho de melhor para as pessoas, para que cada um de nós saiba como lidar consigo. E aí eu vou dizer uma coisinha e eu quero te ouvir sobre isso. Como é que tu tem lidado com a pressão do tempo e da produção do trabalho, né, com as tuas demandas pessoais? Eu me lembro uma vez que eu cronometrava, eu saía da minha análise pessoal e ia para o consultório. Então, eu tinha 20 minutos de trajeto e eu podia estar, assim, chorando, toda ranhenta, toda esgualepada, que eu, em 20 minutos, eu estava bem para atender no consultório. E bem para atender não quer dizer negando o que está acontecendo, mas é parando, por exemplo, de chorar aos berros, né? Tá. E aí, numa dessas, eu me meti numa treta na minha cabeça e comecei num choro, numa coisa, e eu me dei conta que eu estava a 5 minutos do consultório. E aí, eu telefonei para o meu marido, à época, para ver se eu conseguia me melhorar um pouco, assim, ou talvez uns 7 minutinhos. E quando eu comecei a falar com ele, eu vi que não ia dar, porque veio mais cobrança, mais não sei o quê. E eu me ralei, né? Desliguei o telefone e tinha assim no console do carro uma balinha de menta. Eu peguei a balinha de menta e eu me lembro de ter pensado exatamente assim, Laura. Eu preciso 20 minutos para me recuperar, mas com uma balinha de menta, pode ser antes. Eu adoro bala de menta. Na época eu comia muita bala de menta, hoje não como mais nada desses troços. Aí botei a balinha de menta e melhorei. Então, a partir daí, eu descobri que em momentos de apertume, quando a gente inova, de repente a gente consegue uma ferramenta que a gente não conhecia. Então, minha pergunta para ti é o seguinte: que ferramentas tu tem descoberto nesse momento para equacionar os tempos e as pressões e as cobranças e as demandas de trabalho? Surgiu alguma ferramenta assim de última hora para ti? Improvisar, né? Porque a gente de improvisação. Eu sempre usei muito, porque eu às vezes enlouqueço, né? Eu também sou muito dinâmica. Mas eu sempre, e eu busco, a respiração. Quando o mundo está caindo, eu digo, para e respira. E respiro.
Aham, puxo, conto, para poder organizar as ideias, né? aham, Em situações, às vezes, que é, eu estou atrasada, eu tenho isso, eu chego muitas vezes atrasada em alguns compromissos, é, isso até é uma coisa meio infantil até, sabe? Já virou uma piadinha, uma brincadeira, que não é legal, assim, mas todo mundo já conhece, eu consigo me atrasar dentro da minha própria casa, hoje não, mas eu estou melhorando. Eu acho que isso aham, eu percebo que na quarentena fez com que eu pensasse muito sobre isso, assim, né? Mas as pessoas que são próximas sabem que a Laura se atrasou já faz parte da brincadeira. aham. E alguns compromissos, claro, eu não me atraso, mas em outros eu também me atraso. E eu sempre, como eu sou simpática, né? Eu sempre entro com eu tenho meu amuleto. Já entro assim, chegando, contando, alegrando, entendeu? Fazendo aquela nuvem é, embora. Mas assim, o meu recurso sempre, no momento de pavor, é respirar. Tipo, parar, stop, respira Uhum. e faz na medida do possível. Vai agora, termina isso, vai. Eu tenho, né, déficit de atenção e fui descobrir isso muito tarde até, mas e a partir daí eu tive que buscar um recurso e tenho também hiperatividade. Uhum. Então, e até eu descobri o quanto eu fazia 10 mil coisas ao mesmo tempo e gente, que loucura. Que loucura, Uhum. como eu sobrevivi durante 50 anos assim, né? Uhum. Uhum. Então, hoje eu já não mais, já tenho Uhum. isso muito claro, já tenho isso bem mais Tu sabe organizado. que te ouvindo assim, eu brinco assim que eu me autodiagnostiquei, né, com déficit de atenção e hiperatividade, acompanhando um diagnóstico de um paciente meu, que eu fui fazendo para ele as perguntas e eu fui respondendo. Quando a gente terminou, eu falei, eu fiz esse negócio. E a brincadeira comigo que eu faço é que eu me rodopio sobre o meu eixo. Eu fico parada e eu começo a. Porque eu faço tanta coisa ao mesmo tempo que eu não sei o que é que eu tô, né? Onde é que eu tô. E aí eu dou volta assim, paro e num ato de contrição mesmo. A Cuba está nos lembrando que a gente tem 5 minutos. E aí eu Tá. respiro e digo para mim, a palavra que eu mais digo é calma, querida. Calma, calma, calma. Seleciona, escolhe, renuncia, faz agora uma coisa. Então, 5 minutinhos para a gente se despedir, menos agora, 4. Sim. Tem alguma coisa, amada, que tu queira nos dizer, que tu queira deixar, que tu queira. Enfim, eu já quero fazer um sarau contigo, já quero fazer um. Eu também. Então, assim, eu tinha algumas coisas que eu trouxe, eu até separei. Eu vou ler, eu adoro esse poema da Viviane Mosé, Ai, sim, que é ela é Vida a ótima. Tempo, conhece Vida a Tempo? Não sei se eu conheço. Lê. Três Eu adoro. minutinhos, vai. Então tá. Quem tem olhos para ver o tempo, soprando sulcos na pele, soprando sulcos na pele, soprando sulcos? O tempo andou riscando o meu rosto com uma navalha fina, sem raiva nem rancor. O tempo riscou o meu rosto com calma. Eu parei de lutar contra o tempo. Ando exercendo instantes. Acho que ganhei o tempo. Acho que a vida anda passando a mão em mim. A vida anda passando a mão em mim. Acho que a vida anda passando. A vida anda passando. Acho que a vida anda. A vida anda em mim. Acho que há vida em mim. A vida em mim anda passando. Acho que a vida anda passando a mão em mim. E por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Na verdade faz tempo, mas eu escondia, porque ele me pegava à força aí por trás. Um dia resolvi encará-lo de frente e disse: "Ô tempo, se você tem que me comer, que seja com o meu consentimento e me olhando nos olhos." Acho que ganhei o tempo. De lá para cá,
ele tem sido bom comigo. Dizem que ando até remoçando. Tô toda É isso. arrepiada. É, Nossa, é isso, é o ai, tempo. tô toda arrepiada. Tô toda arrepiada. Ai, olha que lindo, que lindo. As pessoas vão entrando e vão falando, e eu me dá uma saudade das pessoas. Maribel, amor meu, Cris, uma coisa. Meu Deus, quanta Sabe? gente! Ah, bom, a gente já está Muito. encerrando, mas eu gostaria de encerrar pensando justamente nessa aceitação, né? Nesse tempo que não para, Sim, nessa vida que sim. vem pela frente. E, Laura, o que eu tenho visto é o seguinte: como a gente tem trabalhado com a máquina, a gente está trabalhando e se vendo o tempo todo, né? Antes não, eu atendia as pessoas e eu não me via, né? Agora eu me vejo o tempo todo. E aí eu me vejo e eu vejo, nossa, como eu tô caída, como eu tô vertical, como eu tô enrugada, como eu tô mole. E ao mesmo tempo eu olho e me vejo muito bonita. Uhum. Bonita como nunca. E eu penso que isso tem que ver com esse tempo de se encarar de frente, assim, de frente para a jogada. Vamos lá, Vamos vamos lá. lá, né? É isso que temos, estamos aqui. E aí, quando eu me acordo com os pensamentos na minha cabeça, assim, eu penso, que bom que eu me acordei, né? Que bom que tá bem. Os pensamentos estão um pouco tóxicos, mas vamos lá, né? Vamos respirar, vamos essa prática Nessa de prática. Eu vi que acolher isso. tanta gente legal que entrou, a Maribel, olha só quanta gente bacana, eu não fiquei acompanhando aqui, a gente Ai, engatou sim. um papo muito gostoso, foi um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite, te amo Ai, de querida. coração. E é como eu disse no início, né? Eu aprendi muito contigo, aprendo e aprenderei, porque eu adorei. Assim, tu é uma usina de criatividade, de trabalho, de força, trazendo isso que é tão importante para a gente, o acolhimento Sim, e esses caminhos possíveis para o encontro, né, do nosso sim, encontro, para que a gente possa ter, sim, para a gente possa ter mais saúde, para a gente possa, que a gente viva melhor, né, viva sim, bem. sim. E, A gente está começando, nós estamos começando uma reta final aí para lançar os cursos em online, né? E a minha ideia é de que a gente assuma uma linha bem clara, assim, ligada à cultura, ligada à uhum, poesia, à filosofia, e que a gente traga esse caráter de educação e alfabetização para algo lúdico e que a gente possa, com isso, chegar mais longe. Então, Laura, a tua participação, para mim, é fundamental, é super importante, assim, contar com o teu apoio. E eu me lembro que a gente se encontrou na feira, uhum. nossa, ali no início, e a gente foi se beijar, e eu falei, não, Laura, não, É. não vamos nos beijar. E nós duas ficamos assim, que, que, que desenvolvimento, né? Quanta coisa a gente tem aprendido de lá para cá. A como expressar a nossa amorosidade, o nosso afeto, sem necessariamente essa aproximação Uhum. física. E o quanto isso é exigente, né? Eu reconheço que, assim, está sendo, por um lado, está sendo muito pacificador para mim, que sou muito agitada, não tá Uhum. com a Uhum. casa, com aquele burburinho de entra e sai de gente. Isso Uhum. é Uhum. pacificador, Uhum. profundamente pacificador. E, por outro lado, para mim, que tenho uma necessidade física, assim, de agarrar Uhum. e de agarrar as pessoas, assim, está sendo um belo desafio. E Eu acho que. sonhei para todos, né? Eu sonhei, lembrei só para encerrar, eu sonhei um dia desses que eu estava abraçando uma amiga que eu encontrei, daí nós paramos no meio, mas a gente não pode se abraçar. Isso, Eu tenho isso, sonhado, de isso aí, abraços, de encontro, queridos. isso aí. Estamos vinte chegando e ao fim, três né? minutos para nós, 23 Segundos! segundos, 20. Então, um abraço assim. Beijo, beijo. Beijo, Beijo! beijo, beijo, beijo. Hum.
Muito Gratidão, obrigada. amada. Gratidão. Gratidão.